Olá, eu sou a PCNP Silvana Amorim e sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. O tema de hoje é Inova Anos Iniciais. Na pauta de hoje temos projeto de convivência, língua inglesa, tecnologia e inovação e situações de aprendizagem. Temos como objetivos nessa formação explicar as principais características dos componentes do Programa Inova Educação de anos iniciais. Também subsidiar o desenvolvimento de cada componente nas unidades escolares para fortalecer o ensino docente e a aprendizagem dos estudantes. E elencar os fatores que influenciam o ensino docente e a aprendizagem dos estudantes a respeito de cada componente. Projeto de convivência. Para iniciar a nossa formação, trouxemos uma frase de Aristóteles, que diz: educar a mente sem educar o coração não é educação. O trabalho com as competências socioemocionais tem como base a competência número 9 da BNCC, que diz exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. No currículo paulista, a competência número 8 diz: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A competência número 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. O projeto de convivência, ele desenvolve temas como pertencimento, empatia, lidar com as emoções, a resolução de conflitos, favorecendo assim os relacionamentos na escola. Oferece também o apoio necessário ao professor para o processo de ensino e aprendizagem socioemocional. E é baseado em evidências para a construção ativa de competências. O papel do professor no projeto de convivência deve ser de cultivar os relacionamentos com os estudantes. Se possível, procure conhecer os estudantes e conversar sobre suas vidas fora da escola. Pode ser no início da aula, no final, reserve um momento para isso. É importante também validar e tentar compreender os sentimentos desafiadores dos estudantes. Estar atento aos estudantes que podem precisar de um suporte emocional extra. Demonstrar e apoiar os comportamentos respeitosos. É importante valorizar esses comportamentos, professores. Promover o relacionamento entre os estudantes, observar e reforçar as interações positivas, assim motivando eles a continuarem, ensinar integralmente as aulas do projeto de convivência. O material é riquíssimo, foi bem elaborado, estudado, e é importante, professores, que não pulem etapas, não pulem aulas, sigam a sequência do material. O material didático do projeto de convivência, ele foi feito de uma adaptação realizado pelo Instituto Vila Educação, que desenvolveu o projeto com base num currículo de aprendizagem socioemocional. O projeto, ele tem 22 aulas, é realizado uma vez por semana, cada aula, e o caderno ele é volume único, tanto para o professor quanto para o aluno. E o projeto também ensina ao estudante
um conjunto de conhecimentos, de atitudes e habilidade que vão favorecer o sentimento de pertencimento e de conexão na escola. As aulas estão estruturadas em um roteiro que é composto por 5 sessões: a introdução, a hora da história, o vamos praticar, a conclusão e hoje eu aprendi. O projeto do primeiro ao terceiro ano, ele é dividido em 4 unidades. Pode ser trabalhado cada unidade de acordo com cada bimestre. Primeiro, habilidades para aprender, seguido de empatia, depois lidando com as emoções e, por último, resolução de problemas. Já nos materiais do 4º e 5º anos, já são 3 unidades do projeto. Empatia e habilidades para aprender estão na primeira unidade, seguido de lidando com as emoções e, por último, a resolução de problemas. Para o planejamento das aulas do projeto de convivência, é importante tentar seguir o roteiro o mais fiel possível, sempre respeitando as sequências das aulas. É importante ler o roteiro. Com isso, lendo o roteiro, o professor consegue antecipar as possíveis questões dos estudantes, anotar as possíveis adaptações para o seu grupo, se for necessário, e também uma melhor organização da sala. A avaliação do programa Inova nos 3 componentes: tecnologia e inovação, língua inglesa, projeto de convivência, ela é realizada através do ponto de partida da observação do professor referente ao engajamento dos seus estudantes, do envolvimento nas atividades que foram propostas, a mudança de comportamento dos estudantes, sempre considerando o desenvolvimento de competências. Olá, professoras e professores, eu sou a Lidiane Cirilo, PCN Pelém, aqui da Diretoria de Ensino de Mauá, e continuarei nossa formação sobre os componentes Inova, falando um pouco mais sobre a língua inglesa nos anos iniciais. E para começar essa fala, eu retomo os principais temas já trabalhados nas ATPCs oferecidas pela EFAP, especificamente para professores polivalentes e especialistas dos anos iniciais. Lembrando que essas formações ocorrem toda segunda-feira às 11h30 no canal Formação de Professores e também fica disponível no repositório e na playlist linkada abaixo e disponível no material dessa formação. Dentre os temas já abordados, reforço a importância da formação sobre a oralidade, o foco da língua inglesa para todas as turmas dos anos iniciais, sobre as rotinas de pensamento e de sala de aula, que facilitam o aprendizado dos estudantes e a organização dos professores, e mais recentemente, sobre multiletramentos, que visa promover a inserção e a participação crítica dos estudantes nas mais diversas práticas sociais e culturais. Além das formações da EFAP, temos também 2 desdobramentos de língua inglesa disponíveis no canal do Núcleo Pedagógico e no link abaixo, que trataram sobre os materiais e as principais metodologias adotadas para esse programa em 2022 e sobre o trabalho com datas comemorativas, em especial a Páscoa e outros feriados internacionais, com a sugestão de seguir o calendário oficial da ONU e a sua proposta de diversidade cultural. Nessa formação sobre datas comemorativas, foi sugerida também a possibilidade dos professores já acrescentarem em seu planejamento para os próximos meses datas que já são costumeiramente comemoradas em escolas da nossa rede, Mother's e Father's Day, por exemplo. A nossa sugestão para a formação de hoje é aproveitar a proximidade do dia 15/5 e inserir nas aulas de língua inglesa a comemoração do Family Day, uma data internacional estabelecida pela ONU lá em 1993 e que reproduz de forma mais próxima a realidade dos lares e das configurações familiares dos nossos estudantes atualmente. No entanto,
É preciso, já no planejamento, que o professor estabeleça qual será o calendário adotado para a comemoração, o que também já pode acrescentar para os nossos estudantes repertório cultural, uma vez que a data de comemoração pode variar de acordo com o país, pois, embora seja uma data internacional, 15 de maio, ela foi estabelecida em alguns países como data nacional e, portanto, representa as particularidades de cada nação. No Brasil, essa data é celebrada dia 8 de dezembro, por exemplo, enquanto na Índia é no dia 26 de setembro e no Uruguai dia 25 de dezembro. Essa diversidade cultural pode e deve estar presente nas nossas aulas, principalmente nas aulas de língua inglesa. Os materiais adotados pela rede Brick by Brick e Hello Kids possuem objetos de conhecimento sobre a família que podem subsidiar o trabalho em sala. E, para além do material, traga um recorte de um vídeo que pode ser utilizado na íntegra, ou apenas o áudio, ou apenas as imagens, em uma leitura compartilhada para iniciar a temática do Family Day. Assim como os outros materiais, este link também está disponibilizado na descrição. My Family, Your Family, Our Families, by Emma Carlson Byrne. Illustrations by Joni Stone. Music by Mark Oblinger. This is my mother, this is my father. We live together in one place. I have a brother, here is my sister. All as one, we share this place. Families are made up of special people. Some have many, some have few. They share a home and they help each other. Families care for me and you. My house is home to a lot of people. Mom and Dad and Nana too. My grandpa lives here, so does my auntie. And my cousins, I have a few. Families are made up of special people. Some have many, some have few. They share a home and they help each other. Families care for me and you. Além da possibilidade de trabalho com o vídeo e com os materiais adotados, sabe-se que, além das habilidades do currículo referente aos anos iniciais, o documento de orientação com expectativas de aprendizagem para a língua inglesa traz habilidades retiradas do currículo dos anos finais. E pensando na proposta aqui apresentada, seguem as habilidades contidas nesse documento de orientação que podem guiar o planejamento do trabalho de celebração do Family Day. Espero que essa formação contribua de algum modo para a sua prática em sala de aula. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas e passo a palavra. Então agora vamos falar aí sobre a tecnologia para anos iniciais. Eu sou a PCNP de Tecnologia Mariângela, da Diretoria de Ensino de Mauá. Então, primeiro, da onde vem aí a tecnologia, a ideia de ter tecnologia na escola? Na quinta competência aí da BNCC entra a cultura digital, que é onde está aí a tecnologia, mas o que ela fala em si? Então, a quinta competência diz que o aluno deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Na tecnologia, nós trabalhamos os 3 eixos principais, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, que nós chamamos de TDIC,
o letramento digital e o pensamento computacional. Esses 3 eixos, eles se dividem em algumas competências e habilidades. Mas aonde eu posso encontrar esses 3 eixos descritos? Nas diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, é onde eu posso encontrar esses 3 eixos bem descritos. Eles foram inicialmente pensados para os anos finais e médio, porque foi aonde começou a inserção da tecnologia no currículo do Estado de São Paulo. Só que esses 3 eixos também são trabalhados nos anos iniciais, pensando principalmente na alfabetização e letramento desses alunos. Então vamos falar aí agora, destrinchar esses eixos, começando aí com tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs. É importante orientar nossos alunos de como trabalhar com a comunicação online. Então, o que é trabalhado aqui? Questões éticas e morais, então, sobre o que eles podem tratar ou não, começar desde os anos iniciais a trabalhar qual é o tipo de mensagem que deve se mandar, é muito importante. Segurança e criatividade, principalmente a parte de segurança, visto que hoje em dia é muito fácil encontrar conteúdo inapropriado na internet. E nossos alunos, a grande parte deles, já tem acesso a essa tecnologia desde pequenos. O papel e o uso das TDICs na sociedade. Então, assim, é importante orientar esses alunos que a tecnologia também está a nosso favor. Então, eles entenderem que através desses meios de comunicação, eles podem fazer movimentações para ajudar pessoas, entre outras ações aí que pode ser feita através das mídias digitais. Continuando aí, vamos falar sobre letramento digital. Vemos que aqui que os eixos, eles se conversam entre si. Embora estejam separados, eles se conversam. Então aqui, questão de cidadania digital, produções colaborativas, apropriação tecnológica, cultura digital, linguagens mediáticas e pensamentos científicos entram dentro do letramento digital. Então, ou seja, aqui eles vão trabalhar também em conjunto com as TDICs como que funciona a tecnologia em questão, de como é a linguagem trabalhada lá, qual é o tipo de ações que nós podemos fazer em questão de cidadania digital, principalmente a cultura digital, que eles já são inseridos hoje em dia desde pequenininhos, e a apropriação tecnológica, que é justamente o conhecer essa parte da tecnologia. Lembrando que existe mais de um tipo de tecnologia. A tecnologia não envolve apenas celular e computador. Um exemplo aí que podemos dar é o fax. Antigamente, para mandar um arquivo ou algo impresso, você utilizava o fax para mandar de um local ao outro. Então, você tinha esse equipamento que escaneava e aí mandava a imagem via telefone para outro local que tinha o fax também, que imprimia. Então, hoje em dia, a gente utiliza da mesma função com scanner de impressora, até mesmo pelo celular, e aí a gente pode mandar esse arquivo através de um e-mail, ou então através de mensagem via WhatsApp, entre outras formas aí. Então, o fax, na época em que ele era utilizado, era considerado tecnologia avançadíssima. Ele deixou de ser tecnológico? Não, ele ainda é uma tecnologia. É o que a gente considera de ultrapassado, mas não deixa de ser uma tecnologia. Então, é algo que foi aprimorado com o tempo. Então, eu aprimorei, agora eu não utilizo dessa tecnologia mais, mas ela não deixa de ser uma tecnologia. Falando aí de pensamento computacional, o que tem no pensamento computacional? A gente fala aí sobre as narrativas digital,
sobre sistema computacional, linguagens de programação, cultura maker, dispositivo de hardware, fluência computacional e robótica. Assim como eu mencionei anteriormente, tem que se lembrar de que robótica não quer dizer necessariamente que eu vou construir um robô. Então, algumas vezes o robô que a gente tem em mente não é o robô que é utilizado. Às vezes, só algo que faz um movimento já é considerado um robô. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que as tecnologias elas podem ser trabalhadas de formas diferentes. Como, por exemplo, cultura maker. Nos anos iniciais é muito trabalhada a parte de colocar a mão na massa, de fazer, que é o maker, inclusive. Aqui também é trabalhado os dispositivos de hardware. O que é hardware? Nós temos duas linguagens diferentes para a computação. Nós temos o software e o hardware. O hardware é justamente o equipamento. Então, eu posso falar, por exemplo, que um mouse é um hardware. Então, é interessante que os nossos alunos também conheçam esses hardwares. Muitos deles nunca viram um computador, um desktop. Às vezes, eles só tiveram contato, por exemplo, com um telefone celular. Então, eles terem aí a visibilidade de saber o que é um computador. Construção de narrativas digitais também é muito trabalhado aqui nos anos iniciais, porque as narrativas digitais elas tornam aí interessante as aulas. Então, construção de algumas narrativas. Falando da linguagem de programação, aí o aluno vai entender durante as aulas como é feita essa programação. A diferença do que é um programador para um que é um leitor de programa, para um executor de programa. Então, esse entendimento vai ser feito através de atividades aí que envolvem a programação. Sistema computacional envolve o software que já foi falado. Então, quais são os sistemas que são trabalhados? Como é trabalhado? E a fluência computacional aí é o uso dessas tecnologias. Como que isso vai ser trabalhado em sala de aula? Então, nós temos dois tipos de atividades que são trabalhadas aí durante as aulas de tecnologia. Nós temos atividades que são as chamadas atividades plugadas, que são as atividades que utilizam de equipamentos tecnológicos, como celular, computador, entre outros equipamentos aí. E temos atividades que são chamadas de atividades desplugadas, que é o principal carro-chefe aí dos anos iniciais. Então, os anos iniciais, eles trabalham diversas atividades desplugadas. E é aquilo que foi dito no início. Tem que lembrar que essas atividades, elas foram feitas para o aluno ter uma compreensão de como funciona um computador. Porque antes de existir um computador, tem a parte de criação de programa, entre outras coisas, que é uma parte que inicialmente, quando foi criado, foi feito de forma desplugada para depois ter aí a forma plugada. E aí, como está estruturado este conteúdo no caderno do professor? Então, pegando o caderno do professor, o que você vai encontrar lá? Então, professor, assim que você abre aí o caderno do professor, primeira parte vem como é organizado esse material. Então, essa parte vai explicar qual é a organização do material, como que ele está estruturado e também explica como são trabalhados os eixos.
Posteriormente aí vem o momento do professor. Então todas as atividades começam sempre com alguma narrativa. Então essas narrativas digitais é tudo explicado de forma explícita para o professor como ele deve trabalhar. Então o caderno do professor ele vem com orientação de como se deve trabalhar. É muito importante que o professor tenha acesso a esse material. Aqui também é possível você encontrar qual é o tempo previsto, qual é o título da aula e quantas são as situações de aprendizagens que serão trabalhadas aí durante o semestre. Então, lembrando que o tempo previsto é uma estimativa. Cada professor deve adaptar à realidade da sua turma. Então, aqui nós temos, por exemplo, aí a situação aprendizagem 1, que leva 3 horas para fazer, e o título da aula. Então, todos os materiais do professor tem aí a descrição de quanto tempo vai levar a aula, que é um tempo estimado. Se for necessário, o professor ele pode levar mais tempo em uma atividade ou outra. Então, cada professor ele trabalha conforme aí a sua realidade. Além disso, nós temos aí qual é o eixo, qual a habilidade que será trabalhada e qual é o objeto de conhecimento dentro desse eixo. Lembrando que uma atividade ela pode ter mais de um eixo sendo trabalhado no mesmo tempo. Então, aqui na organização do material, você tem uma ideia de qual é o eixo e a habilidade que você está trabalhando. Além disso, o material ele é todo adaptado aí para a parte de tecnologia, para ter uma parte lúdica para os alunos. Então, os professores eles vão encontrar aí esses 4 personagens, que é a Rita, o Guion, o Joaquim e a Dandara. Esses 4 personagens, eles conduzem a narrativa durante todas as atividades no caderno do aluno e do professor. Alguns símbolos aí são mostrados para ilustrar, tanto para o professor quanto para o aluno, qual o objeto de conhecimento que estará sendo trabalhado ali no momento. Então aqui a gente tem o letramento digital, a cultura maker, a narrativa digital, pensamento computacional, pensamento científico ou a robótica. Então esses símbolos eles também aparecem aí durante as atividades que serão trabalhadas aí com o aluno. Além disso, também é ilustrado qual é o tipo de participação que vai ser feito. Então, aquele momento em que o aluno tem que fazer a parte de desenvolver a oralidade, é mostrado o símbolo, a hora de colocar a mão na massa, a hora em que o aluno tem que registrar as ideias, a hora que indica que o aluno tem que pedir ajuda de um adulto, e aí o símbolo que indica que ele deve pensar em situações criativas para melhorar a vida das pessoas. Então, esses ícones eles são utilizados com o intuito de também mostrar aí o letramento digital, que os símbolos, tanto os ícones quanto emojis, são muito utilizados nos dias a dias e têm as suas representações. Dentro do material do aluno também nós temos esses símbolos que fazem parte aí do letramento digital. Como que vai aparecer aí as situações aprendizagens? Como foi falado anteriormente, primeiro vem uma narrativa digital que é feita aí por um dos 4 personagens. Então aqui nós vemos que o personagem ele está dando uma narrativa. Depois vem um momento em que só o professor consegue visualizar, que é a parte de orientação. É muito importante que o professor se prepare anteriormente. Então você, professor, leia antes, faça um estudo antecipado. Então aqui nós temos a conversa com o professor, o objetivo da aula e como deve ser desenvolvido. No final do caderno, tanto do professor quanto do aluno, tem os anexos que serão utilizados nas aulas makers. Então, em todo final de caderno, tanto de professor e de aluno, você encontra aí esses anexos
que são das atividades a serem realizadas. Agora vamos dar aí alguns exemplos de algumas atividades plugadas aí que podem ser utilizadas pelos nossos alunos. Começando aí por esse site, que é o Scratch. O scratch.mti.edu é um site gratuito onde trabalha com programação em blocos. Então, aqui, com alguns comandos, eu consigo fazer, por exemplo, que o meu personagem faça alguma coisa. Então, eu posso pôr aqui, quando for clicada a bandeirinha, o meu personagem ele vai dizer olá. Então, eu posso aqui, dizer olá por 2 segundos. Então, eu clico na bandeirinha, meu personagem falou olá por 2 segundos. Então, aqui é possível o aluno aprender como que se programa. Então, se eu colocasse, por exemplo, só a parte do olá e eu não colocar como esse comando vai ser feito, então ele não vai dizer o olá. Então, para isso, eu preciso colocar aí uma pequena atitude. Então, eu tenho que colocar uma execução. Quando eu clico nele, ele vai falar olá. Então, olha aqui. O Scratch é muito interessante para o aluno entender aí como que funciona a programação em blocos. Não tem apenas no computador, no celular também existe um aplicativo, é até mais fácil de ser utilizado pelos alunos. Então, o Scratch aqui é uma boa alternativa para ensinar programação para os alunos e é muito interessante porque é gratuito aí e os alunos eles podem se divertir muito criando suas narrativas digitais aqui dentro. Outra recomendação que a gente tem aqui é o Storyboard TED. Aqui no Storyboard é possível os alunos criarem narrativas digitais criando quadrinhos, onde eles podem inserir fundos, eles podem também inserir personagens, esses personagens aí podem ter falas. Então, aqui é possível trabalhar muito a criatividade desse aluno. Então, aqui facilmente eu consigo trabalhar história e quadrinho ou tirinhas. Então, o aluno consegue aí fazer o seu quadrinho de forma fácil, tá? Então, é possível ele criar aqui diferentes personagens. Ele pode mudar a cor de cabelo, ele pode mudar a cor dos olhos, da pele. Então é possível o aluno soltar aqui a sua criatividade e escrever a sua pequena narrativa aí digital. Então também é um site gratuito. Aqui o aluno também pode desenvolver muito as suas narrativas digitais. Outro site aí gratuito que a gente recomenda aí é o Mentimeter. O Mentimeter é uma plataforma que faz apresentações, quizzes, entre outras coisas. Mas aqui o foco é o quiz em si. Então é possível o professor criar um quiz onde os alunos podem responder e competir entre si. É bem interessante, é uma plataforma gratuita. Existem diversos tutoriais de como fazer um quiz nessa plataforma. É possível colocar musiquinha, entre outras coisas. O quiz ele pode se tornar muito divertida a aula. Então aqui tem um exemplo aqui de como que funciona essa plataforma. Então quem responder mais rápido ganha mais ponto. E esse quiz ele aparece de forma divertida para os alunos. Então é muito interessante aí o como pode se trabalhar aí. O professor pode usar da criatividade para fazer os seus quizzes aí. Mais um programa aí que a gente recomenda que é gratuito e ele não precisa ser instalado é o Superlogo. O Superlogo é um programa onde você trabalha a linguagem de programação de forma simples. Aqui, qual é o objetivo? Fazer a tartaruguinha do centro da tela branca se mexer. Como ela vai se mexer?
através de comandos que são dados da parte de baixo. Esses comandos, eles são escritos, e aí, a partir do momento que é dado o comando certo, essa tartaruguinha, ela começa a se mover. Então, é muito interessante trabalhar linguagens de computação utilizando desse programa. Lembrando que é um programa gratuito e não precisa ser instalado nos computadores. É muito interessante trabalhá-lo e ainda você trabalha de forma lúdica. Pode-se construir uma narrativa através deste programa, fazer com que o aluno faça uma forma geométrica ou algo, um caminho que a tartaruguinha ande. Então, é um programa muito legal a ser trabalhado com os alunos dos anos iniciais. Trouxemos 2 situações de aprendizagem dentro do componente de tecnologia e inovação da Escola Estadual Professora Neuza de Fátima Marim Bernardi. Desde já gostaríamos de agradecer o professor Flávio, do 3º ano A, e a sua turma, que vivenciaram a situação de aprendizagem número 1 com o tema Organizar é Preciso. Já a turma da professora Clarice, que é o 4º ano B, vivenciou a situação de aprendizagem número 4 com o título Você é o Programador. Devido ao tempo destinado a essa formação, será transmitido apenas um trecho dessas 2 situações de aprendizagem. Primeiro a comida, ela falou, e depois a higiene. Só que a higiene eu coloco a minha roupa nesse banco e os meus sapatos também vão colocar. É importante pensar na organização da mala para que não aconteça em gente tivesse bem. Principalmente as coisas que vão usar primeiro, que a gente vai usar depois. Porque tem que colocar em pastas diferentes. Por que tem que colocar em pastas diferentes? Pra não vai ficar cheio. Não vai dar pra colocar. Vai ficar cheio. E às vezes, se o celular for muito fraco, ele pode travar, porque vai dar tudo junto. E dá vírus. E também pode explodir. E aí, tem que separar, porque senão fica tudo junto, você não sabe qual é qual.
Deixamos aqui nossas referências bibliográficas.